Olá, povo progressista brasileiro, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo, né? Eu já começo pedindo a vocês, para vocês deixarem o like, para vocês compartilharem, para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês comentem também, né? Para a gente continuar crescendo e continuar tentando contribuir para a democracia no Brasil, para que esse país seja realmente uma nação solidária, com direitos iguais para todos os cidadãos. Bem, a gente começa hoje, né, com evidente, com muita tristeza, com muita revolta também, né? Não adianta só se entristecer diante de uma situação como essa. A nação precisa reagir, o povo precisa reagir, a imprensa também precisa reagir, mas eu não creio que ela fará, não creio. Um ataque como esse, ele tem digitais, ele tem nome e sobrenome, ele tem origem, tem passado. Um ataque como esse, um ataque de extremista, é um ataque com uma visão política, de fascista, de neonazistas, de extrema direita. E a extrema direita nesse país tem nome. A extrema direita nesse país se chama Jair Bolsonaro. Se eu estou dizendo para vocês, se vocês acham que eu estou dizendo para vocês que o Jair Bolsonaro influenciou esse assassino covarde a fazer essa ação, não. Mas sim, incentivou esse assassino covarde a ter posturas como essa. A imprensa está evitando falar o nome dele, mostrar a cara dele, para que ele não fique famoso, para que ele não se torne famoso, para que esse tipo de coisa não continue acontecendo, para as pessoas não procurarem espaço na mídia, né? Fazendo ataques dessa natureza. Eu vou colocar o nome dele, sim. O nome dele aqui eu anotei, Luiz Henrique Lima. Luiz Henrique Lima, esse é o nome dele. A imprensa está dizendo que não é bom tornar essas pessoas famosas, porque é isso que eles buscam. Mas há uma necessidade, sim, de falar quem ele é. Porque através do nome dele, as pessoas vão saber qual a origem dele, qual é a filosofia de pensamento dele, filosofia política dele, a quem ele segue. Não foi para mim estranheza nenhuma perceber que esse assassino é seguidor do Jair Bolsonaro. Aquele assassino também lá na eleição passada que matou o outro que matou o petista que estava comemorando o aniversário, também é seguidor do Bolsonaro. O extremismo de direita está causando isso. O problema é o seguinte, parte da imprensa não quer que vocês saibam o nome dele, não quer que vocês saibam a origem, né, o pensamento político dele. Através do nome você fica sabendo, você pesquisa na rede social, você vai ver lá um monte de coisa Bolsonaro para lá, para cá. Mas a imprensa não quer que você saiba isso, porque a imprensa não quer que as pessoas migrem da direita para a esquerda. Jamais eu vou dizer para vocês que, por exemplo, a Rede Globo quer proteger essa pessoa. Não é isso, não. O mesmo ódio que eu estou sentindo desse camarada hoje, pode ter certeza que todos da Rede Globo, as pessoas todas estão sentindo. Mas as coisas vão muito mais além disso. Não é uma questão simplesmente de você não querer divulgar o nome dele para que ele não fique famoso. Não, é para você entender, para as pessoas hoje que estão nessa extrema direita, sem nem saber que essa direita é extremista às vezes, para você perceber o que você está defendendo. Como, por exemplo, né, quando a igreja, o pessoal das igrejas evangélicas, que quase em toda a sua totalidade são bolsonaristas, quando eles perceberem que o que eles estão defendendo é isso, é o extremismo, é o ódio, eles vão parar para pensar e ver se continuam seguindo esse tipo de coisa. E aí pode mudar de lado, aí pode fazer até uma pressão contra o Banco Central, por exemplo, que é sim esse o grande interesse da imprensa corporativa. Então, quando você sai da extrema direita e passa a engrossar a fileira
da esquerda, né? Por exemplo, os partidos de esquerda, o partido de esquerda começa a ficar mais forte, esse desmando, por exemplo, do mercado começa a diminuir, porque vai sofrer mais pressão. Hoje a gente vive num país dividido, né? O resultado das eleições mostrou isso, e a gente não consegue tirar o presidente do Banco Central que está fazendo essa sacanagem toda com o Brasil. Eu estou dando só um exemplo, são várias outras coisas, né? A esquerda não pode crescer. Não é bom para a imprensa corporativa, que tem seus interesses. E o interesse da imprensa corporativa não é o seu, não é o meu, não é do povo trabalhador, não é do povo que está sendo escravizado, não é dos povos indígenas que estão sendo dizimados. O interesse deles não, o interesse deles é corporativo, é com o mercado, com as grandes empresas. Afinal de contas, quem é que financia? Quem é que aplica dinheiro na imprensa corporativa? As grandes empresas? Ou os sindicatos de moradores, por exemplo, de trabalhadores, associações de moradores? Não, são as grandes empresas. Então, é o interesse dessas grandes empresas que essa gente defende. Por isso, você não pode descobrir que esse assassino é bolsonarista, que ele é extremista de direita, assim como você também é extremista de direita, assim como o Silas Malafaia também é extremista de direita. Silas Malafaia agora disse que se o Bolsonaro se tornar inelegível, ele vai se amarrar na estátua da justiça e fará greve de fome. Rapaz, que faça greve de fome. Tem muitas crianças morrendo de fome. A gente tem que preocupar com as pessoas que não têm o que comer, com as pessoas que têm o que comer, que não quer comer, que se dane para lá. Isso é uma questão muito mais séria do que da forma, tudo que está acontecendo no Brasil, do que da forma que esses caras querem discutir. O ódio está espalhado pelo Brasil. O ódio é um ódio muito forte, é um ódio que foi plantado. Há muitos anos já existe o ódio, mas esse ódio ele se modernizou, agora virou moda você sentir ódio. Isso começou um pouco antes ou durante, né, aquele vem pra rua, com a demonização da esquerda através da Lava Jato. Tudo isso criou Jair Bolsonaro. E aí o Jair Bolsonaro, tem até cartas, né, que o Jair Bolsonaro enviou para entidades, associações, né, de neonazistas. Para você ter uma ideia, pare e pense, em quem os neonazistas, os fascistas, os nazistas, os racistas, em quem que eles votaram nessa eleição? Pare e pense. E aí, quando você perceber, você vai entender de que lado você está. Se você está do lado certo, se está do lado errado. Os ataques são muitos, né? E estimulado pelo ódio. Quando você vê deputada lá na Santa Catarina, uma deputada aparece com uma camiseta, com uma mão com 4 dedos, com 3 furos na camiseta, com uma arma na mão, e tira foto. Quando você vê o candidato a senador que se ganhou a eleição, inclusive, com o boné do Brilhante Ustra, que foi um torturador terrível, terrível. Um homem evangélico, inclusive. Quando você vê o Malafaia defendendo os horrores do Jair Bolsonaro. Quando você vê a passeata para Jesus aqui no Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo tinha uma réplica de um revólver de 3 metros de tamanho. Aqui também no Espírito Santo, uma igreja sorteou uma escopeta. Sorteou não, ia sortear, o Ministério Público interferiu, não permitiu. Uma igreja ia sortear uma escopeta. Isso é sério. O ódio dominou o Brasil. E tem gente que se preocupa com o carnaval. Não, tinha um satanás no carnaval, tinha um demônio no carnaval. Rapaz, satanás está em quem fez pose de arminha dentro da igreja. Tá? Em quem na marcha para Jesus, Jair Bolsonaro fazendo gestos com a arma para baixo, esse é gesto de execução. E aplaudido pelo povo evangélico. Aplaudido pelos militares, que fazem parte, que formam, né, grande parte do povo brasileiro. O ódio está vivo no Brasil, no coração do Brasil. Veio antes do Bolsonaro, ou mais ou menos junto com o Bolsonaro, e o Bolsonaro centralizou tudo isso. Essa é a verdade. Então, gente, a forma que a gente tem
de combater esse ódio é você saber da origem desse ódio. O ódio desse cara, a origem dele é a extrema-direita bolsonarista. Não há como a gente fugir dessa realidade. Eu vou falar aqui para vocês rapidamente de alguns... tem um helicóptero passando aqui. Vou esperar alguns segundos. Eu moro bem na rota de helicóptero, então toda hora passa helicóptero aqui, passa exatamente em cima do meu apartamento, então não tem jeito, eles vão me incomodar sempre. Só para começo aqui, olha, vou falar para vocês aqui de alguns ataques terroristas que nós tivemos no Brasil, parecido com esse. O primeiro foi aquele de Realengo, Rio de Janeiro. O cara parece que era muçulmano, né? Ele matou naquele dia 5 ou 6 pessoas, não me lembro aqui, tal. Ele matou dia 7 de abril de 2011, matou 12 crianças. 12 crianças. E ele dizia que isso era um motivo religioso. Eu não creio que fosse, porque senão teria acontecido mais. Não foi. Goiânia, um estudante de 14 anos sacou da mochila uma arma de seus pais. Os pais eram policiais militares, né, e atirou contra colegas de classe numa escola particular. Matou 2 crianças e deixou 4 pessoas feridas. Medianeira, Paraná, estudante de 15 anos, atirou contra colegas no Colégio do Paraná, em setembro, deixando 2 feridos, né, tal. Suzano, esse Suzano foi em 2019. Sim, esse primeiro foi em 2011, o segundo já foi acontecer em 2017, já no auge já da loucura do ódio. Medianeira foi em 2018, Suzano em 2019, o trajeto voltou a se repetir e tal. 2 atiradores invadiram a escola estadual, professor Raul Brasil, esse negócio foi terrível também. Região metropolitana, a dupla havia estudado na escola. Matou 5 estudantes, 2 funcionárias e antes já haviam matado um tio também, né? O tio de um desses 2 meninos. Após assassinar os alunos, um dos atiradores matou o outro atirador e em seguida se matou. Uma tragédia, né? Mais uma tragédia. São Paulo também, 19. Esse foi em março de 19, de Suzano. O outro foi em São Paulo, estudante de 14 anos, faqueou o professor e na sequência desferiu contra a cita. Ele deu uma facada no seu próprio abdômen, né? E Caraí, Minas Gerais, 2019, estudante de 19 anos armado com um facão e uma garrucha, feriu 2 colegas. O crime ocorreu na Escola Estadual Rolando Tavares. O estudante cursava o 3º ano, faltava um ano para ele tentar a faculdade e tal, né? Santa Catarina, em maio de 21, na cidade de Saudade, Santa Catarina. Outro ataque, a unidade de ensino, impactando os catarinenses, Chacina de Saudades, no Oeste, Santa Catarina. No caso, ocorreu 4 de maio de 21. Um rapaz de 18 anos invadiu a escola, Aquarela, com um facão e matou 3 crianças. Uma professora e uma funcionária. Um facão. Interessante isso. Maio de 2021, cidade de Saudade, né? Ele entrou e matou com um facão. E no Rio de Janeiro, 3 adolescentes foram esfaqueados numa escola municipal do governador. Depois vem Barreiras, na Bahia, agora em 22. Um revólver armado invadiu a escola, atirou contra estudantes, matou um aluno no dia 26 de setembro. Se não me engano, era aquela menina que era até cadeirante, eu acho. Não, é cadeirante, exatamente. Aí vem Sobral, também em outubro de 22, olha só. Em 22 foram um em maio, um em setembro, um em outubro, né? Em outubro de 22, aqui, o adolescente de 15 anos foi apreendido por suspeito de atirar em 3 colegas dentro da escola estadual, tal. As vítimas foram atingidas na cabeça, outros foi atingido na perna. Ele pertence Não, tudo bem. O outro foi aqui no meu estado, Espírito Santo. Aqui em Aracruz, ele matou 3 pessoas. O pai era militar, pegou a arma que era do pai. Tinha um livro do Mein Kampf, que é um livro escrito por Adolf Hitler, onde ele exaltava seus atos e seu projeto de poder. Não é um livro que conta a história terrível que foi do Hitler, não. É um livro de exaltação a Hitler. Esse livro era do pai, que era militar, bolsonarista. E agora esse de Blumenau, Santa Catarina. Esse de Blumenau, Santa Catarina se parece muito com outro de Saudades também, Santa Catarina, em 2021.
E o delegado, ele já de antemão falou assim, não, esse fato é um fato isolado. Não é um fato isolado. Não é. O nome do delegado é Ulisses Gabriel. Olha, isso não é um fato isolado. Esse fato ele está conectado com os outros fatos através do ódio espalhado no Brasil. E outra coisa, o modus operandi dele é o mesmo modus operandi de 2021 na cidade de Saudade, Santa Catarina. Esse com um caso com a machadinha, o outro com facão, armas brancas. Não é um caso isolado. Esses ataques têm nome e sobrenome. Extrema-direita e sobrenome Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro e sua trupe espalham um ódio terríveis ao Brasil. Foi Jair Bolsonaro que apareceu dizendo, né, lá no Acre, que queria metralhar os petistas. Né, o ódio ao petista é muito grande, todo mundo... o filho do Bolsonaro, nas tribunas, ele já começa chamando o petista quando não está roubando, está fazendo. Quem está roubando é o pai dele. Quem está roubando é o outro irmão dele lá, que está comprando casa de 6 milhões, casa que vale 15. Quem está roubando é essa gente, mas eles transformam tudo isso e jogam as pessoas contra a esquerda de uma forma que leva a essas coisas. Aí você para e me pergunta de repente, mas parei, essas crianças não são de partido político, não fizeram nada, por que elas se tornaram vítimas? Esse ódio levam as pessoas a procurarem pessoas que pensam da mesma forma. E aí entra em grupos neonazistas, neofascistas, grupos fascistas, grupos de extremistas. E esse tipo de ataque, sim, é característico desses grupos. É característico desses grupos. Você vê ataque terrorista pelo mundo inteiro, os caras vão lá, botam uma bomba na praça, está matando ali um monte de gente, que não quer nem saber quem é. Mas trata-se ali de um grupo de extremistas. Às vezes está matando até pessoas que pensam como eles, mas não é o caso. Outra coisa, ele matou e foi direto para a delegacia, ou seja, ele matou para chamar a atenção, para dizer, olha, nós estamos juntos com algum outro grupo, só olha, é mais ou menos o que os ataques terroristas pelo mundo afora fazem, né? Reivindicam para si, ele matou, reivindicou para si o atentado ocorrido. É só para chamar a atenção hoje, gente. Esse ataque é fruto do ódio, o fruto do ódio. Se você está alimentando esse ódio, não se esqueça, suas crianças estão na escola. Se você alimenta esse ódio, não se esqueça, pode a qualquer momento, um shopping, um disparo, uma metralhadora rotativa, matando um monte de gente. Se você alimenta esse ódio, não se esqueça, você pode ser vítima. Eu fico por aqui hoje, né? Só para concluir, quando eu falo que você pode ser vítima, não é do seu próprio corpo, não, mas sim de um parente seu, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Hoje eu estou preocupado, tem um monte de netinho estudando. Mas não é só isso não. Não é só nas escolas não. Em qualquer lugar com aglomeração pode acontecer hoje ataques, porque o ódio é muito, muito grande. E olhe lá, se esse ataque de ontem não foi para ocultar, né, a visibilidade do Jair Bolsonaro ontem no seu depoimento. Olhe lá se não é para isso. Ok, gente. Eu gostaria que vocês deixassem o like de vocês, caso vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem e se inscrevam. Eu preciso disso para continuar fazendo meu trabalho, que eu sempre digo, em prol da democracia, em prol de uma nação verdadeiramente solidária, com igualdade de direitos e oportunidade para todos os cidadãos. Fico por aqui, fico com Deus. Fiquem todos com Deus.